está nos recebendo, mais que o Senhor está nos abençoando, que o Senhor está nos santificando. Faça assim, Senhor. Sonda-nos o coração. Se há, Senhor, algo em nós que precisa ser confessado, traga lembranças às nossas mentes e aos nossos corações, para que venhamos confessar e então nos alimentarmos de Ti. Porque aqueles que se alimentam do Senhor estão em Cristo Jesus, e Cristo Jesus está nele. Em obediência à Tua palavra, nós vamos ceiar, vamos comer da Tua carne e beber do Teu sangue, para que Cristo permaneça em nós e nós em Ti, Jesus. Amém. Raimundo, Deilton, faz o favor, puxa essa mesa um pouquinho para cá agora. Nós temos que mudar conforme a necessidade. Graças a Deus que nós não somos engessados. Se a gente decidir mudar, muda. Não temos problemas com isso. Quero pedir para os irmãos que estão aqui à minha direita, por favor, venham, se sirvam, pegue o pão, o vinho e volte para a sua cadeira e continue ouvindo a voz do Senhor. Podem vir e se servir, por favor. Quero lembrar os irmãos, não fique sem ceiar. A ceia é para todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todas as vezes que nós estamos ceando a ceia do Senhor Jesus, nós estamos declarando que Ele continua em nós e nós nele. Bênção. Glória a Deus. Os irmãos que estão à minha frente podem vir também, já se servir, já pegar o vinho e o pão. Depois você volte para sua cadeira e vamos esperar uns aos outros. Amém. Os irmãos que estão à minha esquerda, por favor, venham, se sirvam, fiquem à vontade para pegar o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quanta riqueza de Deus aqui entre nós, irmãos.
Pedir aos diáconos, por favor, faltou pão e vinho. Queridos, vocês podem, por favor, voltar às suas cadeiras, que nós vamos providenciar e nós vamos levar até vocês. Nos perdoem, mas fico feliz. Significa que a igreja compareceu. Só um pouquinho. Aqueles que já se serviram, por favor, aguarde um pouco, tá bom? Vamos aguardar nossos irmãos, os demais. Enquanto isso, eu vou olhar para os rostinhos de vocês, matar a saudade de vocês. Não dá para abraçar todo mundo, né? E dizer a vocês que há uma vida de Cristo em cada um de vocês, há uma riqueza do Senhor em cada um de nós. A multiforme graça do Senhor está aqui na igreja. Valorizemos cada momento, cada comunhão, porque é nessas comunhões que a vida de Cristo se manifesta, que a edificação no corpo acontece. Valorizemos nossos encontros de igreja na casa. Valorizemos nosso encontrão. Valorize a comunhão com o seu discipulador. Discipulador, valorize a comunhão com o discípulo ligado a você. E assim o Senhor irá se manifestar no meio do corpo. Quem não recebeu, por favor, levante a mão. É bastante, Luiz. Mas vamos servir, Luiz. Ajude aqui, por favor, o Luiz, enquanto o Luiz vai preparar outro, mais vinho e mais pão. Amém. Levante a sua mão conforme o Deilton e o Onofre for se aproximando de você, por favor. Olha lá, Onofre, ó. Eles estão vendo qual a estratégia melhor. Mas pode ficar tranquilo, todos vão receber, nós vamos cear hoje. Jesus falou que nós deveríamos trabalhar de 2 em 2. Na prática é isso aí, tá, irmãos? Irmãos, levante a sua mãozinha abençoada. Tá chegando mais vinho e pão lá. Amém. Ali a Vera, na sua frente Wander, 2 ali, a Neuza. Quem mais? Levanta a sua mãozinha. Wander, ali. A Jane Rezende, Wander. Pois é. Crianças, enquanto os tios estão se servindo, não, só um pouquinho, nós temos que esperar as tias cear também. Realmente hoje a quantidade de pão e vinho. Quem mais?
Opa, estamos chegando. Mas alguém ficou sem? Levante a sua mãozinha. Lá no fundo. Vai lá, Rodrigo, mais o Wander. Concentra ali naqueles irmãos queridos e preciosos. Todos receberam? Quem não recebeu, por favor, levante sua mãozinha, para que possamos levar o pão e vinho até você. Amém? Sabe o que eu fiquei pensando aqui, enquanto nós aguardávamos que todos recebessem? Eu fiquei pensando na fidelidade de Jesus, que não deixará nenhum para trás. É pela sua misericórdia e bondade que ele não veio, que ele não voltou ainda, para que todos se convertam. Deus é maravilhoso, né, amados? Obrigado, Jesus, pelo seu corpo derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo seu sangue dado em favor de todos. Queremos renovar a nossa aliança contigo. Queremos renovar hoje o nosso pacto que um dia fizemos com você. Que essa ceia, que é o teu corpo e o teu sangue, possa produzir vida e vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podemos ceiar, amados. O pastor ficou sem pão e vinho. Se alguém, Luiz, se você estiver vindo da cozinha, por favor. Obrigado. Obrigado, João. Pastor cuidou das ovelhas e esqueceu dele. Tios, podemos liberar as crianças devagarzinho, sem corre-corre. Que os tios vão aguardar vocês. Enquanto as crianças estão indo para as pracinhas, abre comigo Provérbios capítulo 3.
Provérbios 3:1. Provérbios capítulo 3, versos 1 em diante. Amados, nós temos dito, expressado, que a Bíblia é o manual do homem, da raça humana, e que nesse manual Deus deixou todos os conselhos dele para nós, para que venhamos viver de maneira que agrademos a Deus e não a nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós precisamos de conselhos, orientações, ensinamentos, para vivermos de maneira que agrademos a Deus, está na Bíblia. Por isso nós não podemos nos apartar ou tirar os nossos olhos da palavra, da Bíblia. E eu quero ler com vocês Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças e o teu coração guarde os. Existe aqui um cuidado de Deus para nós, como Pai, nos chamando de filhos, dizendo: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Se existe esta observação da parte do Senhor para conosco, é porque nós corremos o risco de se esquecer dos ensinos do Senhor. Se existe aqui esta exortação da parte do Senhor para conosco, seus filhos, é porque corremos o risco de deixar de guardar os mandamentos de Deus em nossos corações. O Senhor está dizendo: cuidado, filhos, para que vocês não se esqueçam dos meus ensinos e dos meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se nós guardarmos os ensinos do Senhor e os mandamentos de Deus, eles nos acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Em outra tradução diz assim: não abandone a lealdade e a fidelidade, guarda-as para sempre bem gravadas no coração. Não deixe de ser leal a Deus, não deixe de ser fiel a Deus, mas guarda em teu coração a lealdade e a fidelidade. Se assim fizermos, acharás graça
e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Agora eu quero ir com vocês lá para 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo 4:1. Todos acharam? 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Alguns irão retroceder. Alguns irão se afastar. Alguns irão abandonar a fé. Quem está dizendo isso é o Senhor. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e com a boa doutrina que tens seguido de perto. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, por que eu estou lendo esses textos com vocês? Recentemente, final de semana passado, Edmar
foi para o Mato Grosso visitar os irmãos ali em várias localidades, Lucas de Rio Verde, Sinop. Acredito eu que visitou quantas cidades, Paulo? 3. Visitou 3 cidades, 3 localidades, aonde ali tem irmãos, discípulos, da Igreja do Senhor. Eu, na sexta-feira passada, sem ser essa agora, na anterior, peguei Eliseu e Néia, convidei Eliseu e Néia para ir para Buritis, para estar com os irmãos ali em Buritis. E passamos sexta, sábado e domingo. Domingo após almoço, retornamos. E meu coração ontem, na igreja, na casa, se encheu dessa palavra de Provérbios. Não te esqueça dos meus ensinamentos. Guarda os mandamentos no teu coração. Mas também se encheu de temor por essa palavra que o Espírito diz a Timóteo, dizendo expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatariam da fé, que alguns abandonariam a fé. Queridos, estamos vivendo tempos de perseverança. Estamos vivendo tempos que se faz necessário perseverar. Porque os tempos difíceis já estamos vivendo. Os tempos difíceis já estão aqui. É agora. Se faz necessário perseverarmos, guardarmos os ensinamentos, a palavra, os mandamentos que Deus tem nos dado, para que não venhamos nos apartar deles. Eu fico imaginando, muitas são as tentações que o mundo nos coloca. Muitas são as ciladas que Satanás coloca à nossa frente para que venhamos nos desviar do Senhor, nos desviar da fé. Muitos são os conflitos em nossos lares, em nossas casas. Muitos são os conflitos dentro do nosso coração, a nossa mente agitada. Se nós não nos apegarmos diligentemente à palavra da verdade e esses ensinamentos, nós corremos o risco de perder a fé. Inclusive, Edmar não está aqui conosco hoje, porque nós estamos vivendo tempos aí de um calor intenso, uma fumaça que jamais vimos, e nós temos sido assolados aí por uma virose, gripes, e Edmar perdeu a voz, está com dor no corpo e não conseguiu vir para o encontro hoje. O fato é que a nossa lida não é fácil, mas nós não podemos desistir, amados. Nós não podemos retroceder, nós não podemos desanimar. O fato é que o reino de Deus é tomado por esforço. O fato é, amados, que por esforço que nós vamos herdar a vida eterna. Através de Cristo Jesus, através da perseverança em Cristo Jesus, sem abandonar a fé. E eu ontem na igreja, na casa, fiz algo que eu não tenho hábito ou costume de fazer. E também não vejo Edmar fazendo. E eu disse: Eliseu, passa um pouquinho aqui para os irmãos o que você viu em Buritis. O que você testemunhou em Buritis. Eu gostaria de entender o seu mundo, a sua cabeça, daquilo que você viu, daquilo que você tem vivido em Ji-Paraná e daquilo que você viu em Buritis.
E eu gostaria de que Eliseu testemunhasse um pouquinho para nós, rapidamente, da percepção e do coração dele diante daquilo que ele viu ali na igreja em Buritis com aqueles irmãos. Porque eu penso que o Senhor quer nos edificar através desses testemunhos. Boa noite, irmãos. Só para a gente conseguir falar melhor, né? A gente tem uma brincadeirinha entre nós, discípulos ligados ao Hélio, né? O tal da saidinha de relux. Quando acontece isso é para ter uma exortaçãozinha, um cuidadozinho, né? Em favor da nossa... Aí eu ia ter uma viajona de relux, né? Então o negócio ficava mais apertado, né? Muito bom. Mas o que é importante de tudo isso é que na realidade a gente vai sendo exortado, vai sendo ensinado, vai sendo preparado no caminho, né? Muito obrigado, Hélio, por ter me levado. Eu agradeço a Deus. E se hoje estou aqui testemunhando, é misericórdia de Deus também, né? Tanto a gente tem vontade de cooperar no serviço do Senhor, né? E quando Ele abre as portas, é bom a gente aproveitar também, né? Irmãos, para embasar aqui o que eu vou falar sobre esse tempo, eu quero ler uns 2 textos com os irmãos, primeiro esses textos são conhecidos da gente, né? Mateus 28, do 18 a 20, dá para falar até memorizado, né? Mas eu quero ler aqui com os irmãos. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente tem aprendido exaustivamente, né, sobre a doutrina do Senhor. E eu pude experimentar um pouco, né, na prática. É bom a gente conhecer e praticar aquilo que a gente tem aprendido. E no caminho, Deus já começou a ensinar, porque teve um momento da gente começar a orar ao Senhor, e a gente viu que precisa mesmo a gente orar a Deus, né, enquanto a gente está viajando. O Senhor deu um caminho tranquilo, a gente chegou tranquilo lá em Buritis, que era o nosso objetivo, né? Irmãos, e bênção sobre bênção ali naquele lugar. A gente pôde observar os irmãos que se reúnem ali, já uma igreja com um número de irmãos até abençoado ali, né? E a gente chegou naquele lugar e ia depois chegar os irmãos para a reunião da igreja na casa. A gente já experimentou logo de início a hospitalidade daqueles que estavam recebendo a gente, né? E em seguida foram chegando irmãos de vários lugares, e lá os irmãos não chegam todos de lugar pertinho, não. É gente que mora no sítio, em outra cidade. Até os irmãos de Ariquemes estiveram também conosco ali, né? E
a gente se preparando, né, esperando os irmãos, eu via o cuidado, eu pude acompanhar o cuidado do Hélio, né, em conversar, entender melhor sobre aqueles irmãos, o que o Senhor queria para aquele momento, né? A gente pôde acompanhar tudo isso. E o Senhor abençoou com uma reunião muito boa, onde eu imaginava assim, né, para aquela reunião, fazia na minha cabeça, né? Nós vamos, na certa o Hélio vai falar um pouquinho sobre a necessidade dos irmãos não abandonar a fé, estar sempre juntos, né? E tudo era o que eu estava mais ou menos pensando que ele ia dizer. Mas o Hélio tratou sobre família, sobre como o marido deveria se portar, as mulheres, sobre como os filhos, né? O pronto atendimento dos pais para com os filhos, com as esposas, e o cuidado que ele teve em transmitir isso para aqueles irmãos. Aí eu fiquei só esperando, né, o resultado de tudo isso. E quando a gente via entre os irmãos aquelas rodinhas de oração, rodinhas que os irmãos estavam conversando, logo após o encontro, os irmãos falando assim: isso foi para mim, né? Essa reunião foi para mim, né? Então eu percebi que era o que o Senhor tinha determinado para aquele dia, né? Mas uma coisa impressionante, né? A gente vê tantos ensinos aqui, como o Hélio falou, sobre os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, que a gente tem que permanecer e gravar em nossos corações. Aqueles irmãos praticando as mesmas coisas que a gente pratica aqui, né? Os irmãos, eles, assim, com bastante hospitalidade, preocupados, né, em servir e naquela localidade. E a minha esposa até estava junto com a gente, né? Ela testemunhou de como as irmãs tinham interesse em saber como funcionavam as reuniões aqui, como eram os irmãos, como era a igreja aqui em Ji-Paraná. E como o Hélio falou, traz responsabilidade para a gente, né? Muito temor, porque as outras localidades olham em nós como modelos para muitos lugares, né? E isso traz esperança, traz alegria, porque a gente entende que a gente não está se afastando da doutrina do Senhor, não está se afastando daquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? E isso traz muita alegria para nós, né? E ali também teve, assim como a igreja em Ji-Paraná, não somos perfeitos, né? Lá também necessidade de ser cuidado, de ser tratado, assuntos a ser corrigido, mas a gente viu a abundante graça do Senhor naquela localidade. A gente viu os irmãos empenhados, né, em prosseguir e seguir em conhecer a Jesus, interessados em conhecer a Jesus, né? Então isso é motivo de grande alegria. Outro texto que eu queria ler com os irmãos está em Lucas 8:1, eu sei que também é do conhecimento dos irmãos. Que diz o seguinte: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. A gente vê aqui se cumprindo isso nas nossas vidas, né? Isso constrange a gente porque primeiro foi Jesus. Se a gente perguntar assim, né? Quanto tempo existe a igreja? A gente poderia pensar aqui em Ji-Paraná, né? Mas o mesmo modelo que está
há mais de 2000 anos, né? A gente está praticando hoje pela misericórdia de Deus. E aqui vê Jesus levando os seus discípulos. E na nossa realidade, vê nossos pastores, presbíteros nos levando, né? E quando fala em ensinar os seus discípulos, né? Fala do ensino. A gente também tem aprendido pelo caminho. Isso traz muita alegria para nós, né? E saber que a gente vive a igreja que começou lá atrás, mas que não se perdeu com o tempo, né? E o Hélio estava falando do tempo que vivemos, da diluição que existe do Evangelho, dos ensinos, falsos ensinos. E a gente tem essa segurança que o Senhor tem nos abençoado, né? Para viver segundo a sua vontade. Amém? Amém, Eliseu. Bênção demais a sua leitura. Obrigado. Amados, Deus tem usado essa igreja, a igreja de Paraná, para ser bênção em muitas localidades. Mas Deus quer fazer muito mais através de nós. Deus quer fazer muito mais através de você, da sua vida. Para que aquela igreja estivesse lá perseverando e vivendo as mesmas coisas que nós, alguém pagou um preço. Alguém foi lá. Alguém insistiu. Alguém perseverou. Não é fruto do nada. Não é fruto de lazer, de festa, ou só de alegria. É fruto de labor. E Deus tem nos usado, para não só ser referência no estado de Rondônia, mas em outros estados também. Se não, no mundo. Porque o Gilmar tem nos testemunhado que os irmãos dos Estados Unidos e de outros países nos acompanham em nossas lives. Isso para nós é fruto de alegria. Isso para nós é assim, o Senhor está dizendo, persevera, continua fazendo estas coisas, não te aparta da verdade, pratica essas verdades. O que Eliseu disse é bem fato. Os irmãos querem saber como é que nós vivemos. Os irmãos querem saber como é a nossa prática. Isso é fato, amados. Eles nos perguntam. Eu quero animar vocês. Eu quero animar a vida de vocês, a fé de vocês. Tudo que o Senhor tem dado a nós, essa igreja, em termos de testemunho em outras cidades, em outros estados, é fruto da vida de Cristo em nós. É fruto da vida de Cristo em cada um de vocês, em cada um de nós. É fruto da vida de Cristo nos pastores, nos presbíteros, em cada um de nós. Então, irmãos, lembra disso. Tem alguém olhando para você. Tem alguém se espelhando em você. Tem alguém que espera enxergar em você a vida de Cristo. Por isso, eu quero ler com vocês Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
nós não podemos nos desviar dessas verdades. Graças a Deus, Deus tem nos dado a graça de ser modelo, exemplo, padrão. Requer sobre mim, sobre vocês, mantermos a nossa fé, mantermos a nossa vida com Deus, para que o reino de Deus continue crescendo em cada cidade desse estado. Edmar e eu, juntamente com os pastores, temos orado, clamado, jejuado por isso. E eu quero dizer a vocês, orem conosco, estejam conosco nesse objetivo, nesse alvo, nesse projeto. Por cada cidade de Rondônia, nós temos orado, queremos ver ali uma igreja sendo levantada, irmãos, pessoas se convertendo ao Senhorio de Cristo Jesus. Para isso, precisamos ir. Amém, amados? Aleluias. Quero ouvir um pouquinho também o Paulo. Sei que o Paulo andou aí em 3 cidades, mas Edmar, com certeza, Paulo também tem coisas boas ali para testemunhar daquilo que ele viu e presenciou. Boa noite, queridos. Bom demais ouvir o testemunho do Eliseu, falar dessa carga que o Aurélio colocou. Eu acho que a igreja de Paraná, em geral, não consegue às vezes mensurar a graça que Deus tem disponibilizado para a gente aqui, através da vida do Edmar, da vida do Hélio, e de todo o cuidado que eles têm tido com esta igreja, e sendo um exemplo para outras localidades, né? Esse mês eu tive com o Edmar em Sorriso, Sinop e Lucas do Rio Verde. Mês passado nós tivemos em Cuiabá, Pedra Preta e Rondonópolis. E por todos os lugares em que eu passei, eu vi pessoas precisando muito de serem cuidadas, de serem assistidas, líderes que que anseiam estar perto da gente. Quando eu falo da gente, eu falo da igreja de Paraná, mais especificamente do Hélio e do Edmar. Eu estou só de motorista, estou só de badeco aprendendo, né? Inclusive, Eliseu, quantos quilômetros aqui para Buriti? Quantos quilômetros aqui para Buriti? Quantos quilômetros, Hélio? É 330 quilômetros. Eu fui 1.000 quilômetros, levando carinho no lombo. Né, Raimundo? A primeira etapa, o Raimundo foi com a gente. Foi muito edificado pela vida. 300 quilômetros não acabava nunca, né, Eliseu? A primeira perna foi 1.300 quilômetros para Cuiabá, depois 1.000 quilômetros, 1.100 quilômetros para Sinop desse mês. E sendo cuidado, sendo pastoreado, sendo amado, sendo corrigido. E assim, queridos, quero que vocês entendam uma coisa. Eu tenho essa disponibilidade porque tenho em minha empresa e graças a Deus eu consigo ter uma agenda mais flexível. E eu me ofereço, Edmar, onde você for eu vou junto com você. O meu discipulador é o Hélio, né? Mas eu sei que ele precisa às vezes de uma demanda do motorista, que eu sei que a demanda dele é cansativa. E eu gosto de dirigir, então onde você for eu te levo. Você quer ir, eu vou junto, né? Nem que você vai ficar bico seco, calado, só ouvindo, eu quero aprender, eu quero ouvir. E esse sentimento, essa demanda que esses irmãos têm lá também. Cada vez que eles vêm de Paraná, cada vez que eles assistem uma live, aquilo que nós falamos, aquilo que vocês testemunham, são vistos lá. Né? E a gente chega nas localidades, as pessoas conhecem a gente pelo nome. Né? Eu nunca tinha ido em Lucas, nunca tinha ido em Sinop, nunca tinha ido em Sorriso, né? Sorriso encontramos lá o William Coronel lá, Raimundo. Foi um tempo precioso com ele lá, ele e a esposinha dele, que foi irmão que estava conosco aqui, foi embora para lá, tem acho que 2 anos, né, Raimundo, que o William foi para lá? Tem uns 2 anos, e está lá o Senhor usando ele para poder cooperar e estabelecer a igreja do Senhor. O irmão que está ali na luta sozinho, mais uma outra irmã, mais a esposa, mais a sogra dele, que é recém-convertida lá. Então que esses irmãos precisam do nosso cuidado.
e das nossas orações. Então, quando vocês estiverem orando, nas orações de vocês, vocês lembrem que aqui vocês têm um pasto verdinho, verdinho, verdinho. Vocês têm o Edmar perto, você tem o Hélio perto, você tem aqui 40 cooperadores, uns 40, né? 43 cooperadores, agora são 7 pastores. Aqui tem pasto para todo mundo. E às vezes você vai nessas localidades, só tem um cooperador, e às vezes nem cooperador, o irmão está ali, né, se esforçando para proclamar, para poder, né, e veio lá o genro do Jair, da Edneia, lá perto da divisa do Pará, andaram acho que uns 200, 300 quilômetros para chegar lá para estar com a gente, né, o Bruno e a Dani, né, para poder receber do cuidado, do carinho, da palavra de Deus, da orientação. Então, vocês têm pasto verde demais aqui, nós temos pastos verdes demais aqui. Vocês não têm ideia daquilo que vocês têm. Vocês não têm ideia. E quando essas igrejas recebem a gente, o amor que eles nos recebem, o carinho que eles nos recebem, sabe, os detalhes, eles observam qualquer detalhe, qualquer coisa que a gente fala, a gente tem que ter cuidado para não falar nada de errado, porque se a gente falar, eles já querem saber, mas como é que é isso? Como é que é isso? Então você tem que estar ali, atento, prestando atenção, amando, sendo amado, se sujeitando, né? E essa responsabilidade que existe sobre esta igreja em Ji-Paraná é muito grande. Quando o Hélio falou que nós somos exemplos para muitas localidades, você só saindo daqui que você consegue entender o que isso significa. Né? Quando a gente vai para São Paulo, cheguei num culto da igreja em São Paulo outro dia, estava lá um irmão testemunhando do Edmar, das exaltações do Edmar lá na igreja em São Paulo. Cheguei lá por acaso, fui convidado, cheguei lá até o irmão, cheguei atrasado, peguei o trânsito na de São Paulo, um monte de problema, cheguei, estava o irmão testemunhando justamente sobre o cuidado e testemunhando sobre o que o Edmar tem cooperado, né? E são irmãos que nós amamos, né, Eli? Que estamos juntos sempre quando estamos com eles lá. Então, o recado que eu quero deixar para vocês aqui são 2 recados básicos e bem importantes. Valorizem o cuidado que vocês têm aqui, porque é algo muito rico, muito precioso. Valorizem mesmo. E orem por essas igrejas, por essas localidades, para que Deus continue levantando homens preciosos, homens que não têm medo de encarar as dificuldades. Vocês têm ideia, para eles estarem com o discipulador deles, eles têm que vir aqui de Paraná. Rodarem 1000 quilômetros, ou a gente ou de mar e lá está com eles. Né? Às vezes você tem seu discipulador do seu lado, né? E aí, às vezes tem dificuldade de estar com ele. Valorizem os verdes pastos que a igreja de Ji-Paraná tem, porque aqui tem muito pasto para a gente, muito. E orem por esses irmãos, eles merecem e precisam das nossas orações, porque o reino de Deus tem prosperado naquelas cidades. O que eu vi e vi é algo tremendo que Deus tem feito e vai fazer. Amém? Vai continuar fazendo em Ji-Paraná e através de Ji-Paraná. Amados, eu quero trazer uma direção agora para nós. Ouvindo Eliseu, ouvindo Paulo, me veio um temor. Eu quero ler com vocês o testemunho da igreja em Jerusalém. Vamos abrir Atos 4, versículo 1. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos, os apóstolos se reuniram com aqueles que já eram convertidos. A igreja o Espírito Santo desceu, a igreja foi estabelecida, e dali foram enviados homens para o mundo gentil. Espalhou discípulo por todas as nações, pregando e anunciando o evangelho do reino.
Mas a igreja em Jerusalém continuava perseverando, continuava firme. Como? Vou ler para vocês. Atos 4:1. Falavam eles ainda, eles quem? Pedro e João. Falavam eles ainda ao povo quando sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Esses homens prenderam Pedro e João, porque eles ficaram com inveja, ressentidos, irados, por saber que esses apóstolos, que esses irmãos, que esses discípulos pregavam Jesus, nosso Senhor. E com isso, qual foi a atitude, a prática dessa igreja? Versículo 23, irmãos. Aqui foi registrado, para nosso exemplo, a igreja toda orando, uma oração, um clamor de toda a igreja. Uma vez soltos, uma vez que Pedro e João foram soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantou a voz a Deus e disseram, os discípulos, a igreja, ouvindo os testemunhos, levantaram suas vozes a Deus, clamando e dizendo, Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que fizeste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos ignoraram as coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo nome, servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Vocês sabem qual foi a direção e o clamor desse povo? Orar a Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós precisamos ser uma igreja forte em oração. Nós precisamos ser uma igreja poderosa em oração. Outro item. Nós não podemos ficar com medo. Nós não podemos nos acovardar e calar a nossa boca diante das ameaças. Temos que ter coragem e ousadia para continuar falando, anunciando, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Porque através da sua vida, nós vamos ganhar pessoas em Alvorada, São Miguel, São Francisco,
Nova Brasilândia, Rolim de Moura, Santa Luzia já tem um, Alta Floresta já tem, Cacoal já tem, nós temos os irmãos queridos, amados aqui de Cacoal, Pimenta Bueno, Helena já temos, Estrela de Rondônia já tem discípulos, Presidente Médio já temos discípulos, Ouro Preto já tem, Jaru já tem, Ariquemes tem, mas tem Montenegro que não tem, tem Jaci Paraná que não tem, Porto Velho temos. Nós temos que orar por essas localidades, mas nós temos que orar por Ji-Paraná, porque é também alvo de oração desse presbitério, que em cada bairro dessa cidade tem uma igreja na casa. Hoje meu coração se encheu de ânimo e de fé quando o Yuri e o Janderley vieram aqui e apresentaram 4 irmãos que saíram dentre nós e agora estão voltando. Irmãos, benditas são essas listas de oração por aqueles que saíram. Hoje nós estávamos ali, Gilvan começou a levantar a voz e um clamor por aqueles que saíram da igreja na casa lá com ele, dele e do Marcos. E daqui a pouco o Janderley vem e apresenta 4 irmãos. E teve um outro cooperador aqui que apresentou mais um também que tinha saído e voltou. Foi o Teco lá de Médici. Hoje nós apresentamos 5 pessoas, 5 irmãos que tinham saído dentre nós. Mas pelas misericórdias de Deus e pela nossa prática, fomos atrás e trouxemos de volta. E eu quero encerrar o encontro hoje, fazendo grupos de oração, levantando clamor por essas cidades, levantando clamor por Ji-Paraná, pelos bairros, conforme o Espírito Santo for fazendo você lembrar. Você vai colocando o nome dos bairros, você vai colocando aquelas cidades que você se lembra que não tem discípulo, e aquelas que tiver, você abençoe, você profetize em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia! O Senhor não nos chamou para sermos espectadores, assistir. O Senhor nos chamou para sermos participantes. Então vira sua cadeira e vocês e todos nós agora vamos orar. Vamos fazer grupos de 4, de 5 irmãos. Pode virar sua cadeira. Essas cadeiras elas não estão parafusadas no chão, elas são móveis. Nós vamos levantar um clamor. Que Deus continue nos levando aos perdidos. Que o Senhor continue nos levando àqueles que um dia estiveram conosco, mas saíram, mas nós vamos atrás deles, e nós vamos trazer muitos outros que saíram, assim como hoje veio 5, quem sabe no próximo encontro não vai vir muito mais. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os representantes do Senhor Jesus aqui nessa terra. Ore por aquele amigo, aquele parente que você deseja que ele esteja aqui. Nós vamos clamar, irmãos. Vai ser um tempo de oração, de clamor. E o Senhor vai mover os céus. E o Senhor vai agir em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Depois de muitos anos da igreja ter sido estabelecida, a nossa obra continua sendo a mesma: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh Deus, queremos ver, Senhor, a sua igreja sendo levantada em cada cidade desse estado. Ah, Senhor. Oh Deus, misericórdia. Envia, Senhor. Envia-nos a cada cidade, a cada bairro.
Senhor está nos dizendo: levanta-te, acorda. É tempo de marcharmos como igreja. O Senhor conta com a sua vida. O Senhor conta com a sua oração, com a sua intercessão. Seja hoje aqui, seja na sua casa. Levanta-nos, Senhor, em fé. Levanta-nos, Senhor, em oração, intercessão, em clamor, por aqueles que estão se perdendo, pelos nossos parentes, amigos. Oh Deus, desperta-nos. Oh Senhor, levanta intercessores que clamam e choram para que teu reino cresça. Oh Jesus, nos dê ousadia, intrepidez, fé para perseverarmos. Por favor, Senhor, por favor. O povo que sente dor de parto, que se esforça para oferecer o melhor ao Senhor. Oh Deus. Amém. Aleluias. Amém, amados. Nós vamos ficar com gostinho de quero mais. É só para estartar isso em nós, tá? É só para a gente não perder o foco. Aleluias. Aleluias. Amém. O que nós começamos a fazer aqui hoje, nós vamos continuar em nossas casas. Nós vamos continuar no dia a dia, na semana, orando por cada localidade, orando por aquelas localidades aonde já tem irmãos ali, abençoando os irmãos.
Lembrem de orar pela vida do Edmar, pela casa dele, pela família dele, pela minha vida, pela vida dos pastores. Orem uns pelos outros ali na igreja, na sua casa. E essa igreja vai ser muito mais operosa em obra e em serviço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orem para que o Senhor levante cooperadores. Tudo começa com oração. A oração move o coração do Pai. A oração move os céus. Não esqueçam disso. Amém? Aleluia. Eu vou pedir para o Edeilton dar uns avisos. São 2, 3 avisos. E aí o encontro, nós encerramos o encontro. O Edeilton nos abençoa e nos despede em paz. Amém, Edeilton? Aleluia. Queridos, quero trazer alguns avisos para a gente finalizar o encontro, mas queria pedir aos irmãos que abrissem comigo aí Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. Animando os irmãos sobre o que há no coração do Pai. Salmo 133, versículo 1. Acharam? Vamos lá. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, há no coração do Pai uma alegria, um prazer, um gozo de ver a igreja unida. E nós estamos juntos já buscando marcar programação para nós continuarmos estando juntos novamente, tá bom? Então, alguns avisos aqui, quinta-feira, às 8 horas, vai ser aqui na marcando aí um encontro para programar um encontro com solteiros que vai ter no domingo, tá? Depois vai passar aí via igreja